Começando o programa de hoje com um jogo que foi transmitido ontem aqui na TV Ponta Verde. O Botafogo da Paraíba enfrentou o Santa Cruz e a partida não saiu do 0-0. Vamos ver como foi? Estreia na Copa do Nordeste e segunda partida oficial da temporada. Os jogadores do Belo chegaram ao Almeidão querendo passar confiança para a torcida. Espera fazer um grande campeonato. Ano passado a gente teve a oportunidade de passar a primeira fase, então estrear bem em casa. E foi exatamente para ver isso que o público compareceu em bom número. Aliás, nas arquibancadas só deu Belo. Por imposição do Ministério Público, o jogo foi de torcida única. Com esse jogador a mais, o time paraibano foi a campo. Do outro lado, o Santa Cruz de Pernambuco. Pedreira na estreia. Mesmo assim, o Belo começou a partida com mais posse de bola. Mas foram poucos os lances de perigo no primeiro tempo. E para os dois lados. Já a segunda etapa foi mais movimentada. O Botafogo chegou mais. Por pouco, Cleiton não abre o placar aos 25 minutos. Mas o goleiro Ricardo conseguiu impedir. Aos 40 minutos, complicou tudo para o lado do time pernambucano. O atacante Neto Costa recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com 4 minutos de acréscimo, o Belo ainda chegou com muito perigo nesse chute fora da área do volante Rogério. Foi por pouco. E esse acabou sendo mesmo o último lance de perigo da partida. O Botafogo não conseguiu aproveitar a vantagem de um jogador a mais nos minutos finais aqui em João Pessoa. A partida terminou em Botafogo da Paraíba 0, Santa Cruz também 0. Agora vamos falar do CSA, que também estreou ontem na Copa do Nordeste e também ficou no empate. O Vitória veio com um time sub-23, mas os garotos deram muito trabalho. Agora sim é pra valer. Estádio cheio e jogo oficial. A estreia do CSA na temporada 2019 foi contra a equipe do Vitória. Partida válida pela primeira rodada do Nordestão 2019. A equipe baiana entrou em campo com os garotos do Sub-23. Mas mesmo não sendo o time profissional, eles vieram a Maceió para buscar os 3 pontos. Antes mesmo dos 10 minutos, Heron apareceu cara a cara com o goleiro João Carlos. Mas para a sorte dos azulinos, ele estava impedido. O Vitória chegava com muita velocidade. Luan Silva fez bela jogada pela esquerda e serviu ao Heron. Mas dessa vez quem parou o atacante foi o goleiro João Carlos. E que defesa espetacular! O CSA não conseguia ficar com a bola e o jovem Luan Silva ia dando um trabalho danado para a defesa do azulão. O lateral Celcinho parece que ficou meio tonto com a velocidade dos adversários e acabou bobeando. Nixon arriscou de fora da área, mas ele estava em posição de impedimento. Mas o remanescente do acesso se redimiu. Tabelou com Regis e passou para Matheus Sávio, que acabou isolando a bola. Se a finalização do Matheus Sávio não estava em dia, o cruzamento foi na medida, mas a jogada não valia mais nada. O atacante Patrick Fabiano estava em posição irregular. O Vitória chegava com perigo, sempre pelo lado esquerdo de campo. Dessa vez o chute do Luan Ferreira foi desviando e acabou indo para escanteio. Depois da cobrança, o CSA conseguiu um contra-ataque que parecia ser muito promissor. Mas o lateral Celcinho segurou demais a bola e acabou cruzando na mão do goleiro rubro-negro. Os garotos do Vitória chegavam com muita qualidade. No último lance do primeiro tempo, o João Carlos e o impedimento garantiram o 0 do placar. No segundo tempo, o Leão Baiano continuava chegando com perigo. Nesse lance, Pedro Rosa errou o bote, permitindo o arremate adversário. Mas quem chegou com mais perigo ainda foi o CSA. Regis escorou a cobrança de escanteio para o miolo da área e o atacante Patrick Fabiano carimbou a trave.
E falando em trave, olha só essa jogada do garoto Matheus Sávio. E atacante e matador de verdade tem que conferir o rebote. E lá estava ele, Patrick Fabiano balançou a rede. O primeiro gol do CSA em partida oficial em 2019. CSA 1-0. O Vitória tentou a reação imediata. A bola carimbou o travessão de João Carlos, mas ninguém aproveitou o rebote. O jogo pegou fogo e os garotos do Leão seguiam a todo vapor. Todo lance era um susto para a torcida azulina. Nesse lance, Cedric foi lançado pela direita e o cruzamento rasteiro passou por toda a área e ninguém aproveitou. Matheus Sávio estava inspirado, quase fez um gol olímpico, seria o segundo do azulão. Sem conseguir impor a mesma velocidade do primeiro tempo, Vitória tentava de longe. O segundo tempo foi lá e cá, Didira também respondeu com um chute de longa distância. E aos 29 minutos, o goleiro João Carlos caiu de vez nas graças do torcedor azulino. Nixon saiu cara a cara com o gol, mas o paredão fechou a caixinha. 1 minuto depois, bola na mão do zagueiro Rony e o árbitro marcou o pênalti. Nixon foi para a cobrança e dessa vez ganhou o duelo contra o João Carlos. O tempo ia passando e o CSA não conseguia chegar com perigo à meta adversária. A impressão é que tinha acabado o fôlego dos azulinos. O último suspiro não levou muito perigo. O gigante Kaique levantou os braços e agarrou a bola. E terminou assim. O CSA não conseguiu vencer o primeiro jogo oficial do ano. E o empate em 1-1 deixou o torcedor furioso. E o time terminou saindo de campo vaiado. Costumo dizer que a gente sempre joga dentro do Rei Pelé para vencer, mas a circunstância nos trouxe muita dificuldade pelo tempo que nós temos de pré-temporada. Foi notório, né, que alguns erros técnicos básicos, a falta de conjunto, isso tudo pesou um pouco para que a gente não tivéssemos aquilo que a gente acha ideal de uma equipe, mas no geral eu estou muito satisfeito pelo que eles se doaram. E o comentarista Emerson Júnior fez uma análise sobre esse empate do azulão. Fala aí, Emerson, boa tarde. Muito bem, Rafa, estamos de volta aqui dentro do Arena para falar do jogo do CSA e o placar foi de 1-1. Ontem, aqui no programa, eu falei muito do time do Vitória, que é sub-23, que começou a preparação no dia 20 de dezembro, já fez 3 amistosos, ganhou essas partidas. E no início de temporada, quando você tem um condicionamento físico dos seus atletas abaixo do ideal, sem ritmo de jogo e que vai comprometer na performance, o Vitória não passaria por isso, iria pecar no aspecto de qualidade por serem jogadores jovens, né? E aí o CSA só nesse quesito teria uma vantagem competitiva. Quem foi puxado do Rei Pelé, que viu o jogo, observou que de time amador, esse Vitória Sub-23 está longe disso, né? É uma boa equipe com alta velocidade, trocando posição o tempo inteiro no comando do ataque. Mesmo assim, o CSA conseguiu a abertura do placar. O Patrick Fabiano mostrou que é goleador, que é artilheiro, estava no local certo, na hora certa e abriu o placar para o time azulino, que depois sofreu um empate quando o Rony meteu a mão na bola, o pênalti realmente aconteceu e o Vitória conseguiu empatar o jogo. Nós tivemos o João Carlos numa noite inspiradíssima, fez uma defesa de pagar ingresso. Ao que parece, ele vai repetir o mesmo desempenho excelente que ele teve no CRB, agora vestindo a camisa do CSA. Matheus Sávio mostrou que é diferenciado, agora o CSA demonstrou um problema muito claro, que é na volância. Aliás, eu já tinha dito aqui no programa, respondi também na rede social, que talvez era o grande problema do CSA, os volantes, isso ficou comprovado ontem. Dauan com Amaral tem muita dificuldade na saída de bola. No futebol moderno e o CSA, como o Marcelo Cabo procura jogar dessa forma, o primeiro volante dá o combate, funciona uma espécie de terceiro zagueiro, e o segundo volante é para sair com a bola dominada, para municiar os homens da frente, para fazer a saída de jogo. E o CSA teve muita dificuldade nisso, né? Pecou demais na saída de bola e no comando do ataque faltou, no mínimo, criatividade. No final do jogo a torcida vaiou, mostrando que a torcida do CSA cobra mesmo, né? E aí acende, eu não diria um sinal de alerta, mas é início de preparação. Vários fatores você vai colocar aí, de falta de ritmo de jogo, de condicionamento físico, mas em determinados setores, principalmente
nos volantes e nos atacantes extremos lá no comando do ataque, sem contar que o Didira não estava na noite inspirada, faltando criatividade, você precisa fazer uma outra modificação. Quando eu falo que acende o sinal de alerta, despertando para a necessidade para que você possa urgentemente recontratar algumas situações, renovar alguns setores e buscar no mercado jogadores que possam suprir essa necessidade. Tá bom, Rafa? Volta ainda daqui a pouco aqui no Arena para falar da expectativa do jogo do Galo daqui a pouco, hoje à noite. Show de bola! Quem também falou sobre a partida foi o nosso porta-voz do Azulão. Parece que o futebol apresentado pelo CSA não agradou muito a torcida. Boa tarde, torcedor alagoano, beleza? Eu tô aqui para passar minhas primeiras impressões da equipe do CSA depois dessa primeira partida valendo realmente por uma competição na temporada. O time do CSA se mostrou um pouquinho travado ainda, faltando um pouco de entrosamento entre os jogadores, faltando um pouco também de ritmo de jogo, e isso a gente vai adquirindo aí ao longo das competições. Foi só a primeira partida, ainda tem muito para melhorar nisso daí, só que o time do CSA também mostrou outras falhas que não vão ser corrigidas aí somente ao decorrer do tempo. Eu acho que algumas peças precisam ser modificadas aí para que o time possa melhorar, principalmente no setor ofensivo. Dos 4 caras que devem fazer a saída de jogo, devem fazer o início das jogadas, que são os volantes e os laterais, a gente não tinha um jogador que tenha a qualidade num passe vertical muito boa, assim, digamos assim. Apesar disso, uma grande mudança no time que eu percebi também foi a mudança do camisa 10 e do camisa 9. Se ano passado a gente tinha o Daniel Costa aí, ou o Walter, ou o Rubens, que eram jogadores que não tem muita movimentação dentro de campo, são muito paradões ali, precisava de alas com velocidade, a gente tem hoje o Patrick Fabiano e o Matheus Sávio, que são jogadores que têm uma movimentação intensa durante o tempo inteiro. Vamos observar nas próximas partidas. No mais, galera, uma análise completa você encontra lá no canal Espaço da Bola no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram, @Espaço da Bola. Não deixa de seguir a gente lá e acompanhar muito sobre o CSA e sobre o futebol em geral, beleza? Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente volta para falar do Galo, que estreia hoje contra o Bahia. Não sai daí.